Queridos companheiros da família espírita, bom dia. Bom dia. Que esse dia que se renovou com o sol, depois de um dia chuvosinho de ontem, gostoso, possa ser para nós também uma proposta de renovação. Um convite à consolação que a doutrina espírita nos traz. É essa a função dela. Ser eminentemente consoladora. A questão é que, na maioria das vezes, nós que somos espíritas pela primeira vez, pela primeira encarnação. São raros os espíritos que estão reencarnando pela segunda vez com isso. Nós somos condicionados e guiados mesmo a buscar a consolação fora de nós. Quando o Mestre esteve presente na Terra, há mais de 2000 anos, as criaturas estavam sujeitas a tantas dores, tantas dificuldades, tanta miséria. E viram nele um farol, mas também esperavam dele a resolução dos seus problemas. Alguns fenômenos que ele realizou, de fato, fizeram com que as criaturas pensassem que estavam ali diante de alguém que resolveria todas as suas dores. Mas ele mesmo jamais se colocou assim. E nós vemos ainda hoje, com muita frequência, as pessoas chegam às casas espíritas, aflitas, adoentadas, perturbadas, enfrentando as mais variadas dores modernas. Se entusiasmam com a proposta consoladora, sentem o bem-estar dos fluidos dos amigos espirituais, se empolgam, começam a participar. Mas aqueles de nós que vivenciamos o movimento espírita há mais tempo, também percebemos que, passados alguns meses, algumas dessas pessoas assim tão entusiasmadas começam a rarear, a visitar a casa, já não participam das atividades com o mesmo ímpeto e às vezes até se distanciam, se afastam. Quando as encontramos, mas o que houve? É muito difícil. Eu imaginei que ia chegar lá e ia mudar, mas ainda tem tantas dificuldades, ainda me percebo com tantas imperfeições, porque às vezes nós imaginamos, não é? Que Jesus ou os benfeitores espirituais são iguais àqueles removedores de mancha espiritual que a gente compra no mercado. Passa Jesus 3 vezes por dia e vai ficar com o pé espírito brilhante. Isso não acontece. E é exatamente aí que nós vamos nos perceber convidados a um trabalho de transformação. A nenhuma das criaturas, principalmente aquelas a quem Jesus ajudou na cura da alma, porque o espírito adoecido é um mal mais grave do que o corpo doente, que é transitório. Nenhuma dessas criaturas permaneceu constantemente recebendo dele diretrizes de como agir ou como fazer. Ao contrário. E aí a esse desânimo vem o convite da doutrina espírita para que nós façamos um pouco mais de esforço. Nossas imperfeições existem, é verdade. Muitas vezes são causadoras, na maioria delas, das nossas infelicidades. Mas é para vencê-las que nós reencarnamos. E com Jesus, com os ensinamentos do Mestre, mas aplicados, vivenciados, é que nós conseguiremos isso. E não esperando que os Espíritos façam por nós. Nem usando alguns argumentos tão falsos. A natureza não dá saltos. É verdade. Alguns que permanecem ainda vinculados a comportamentos viciosos costumam dizer que a natureza não dá saltos para demorar a mudança. Mas vamos olhar um canteiro. Vamos olhar um jardim. A flor de hoje vai estar do mesmo jeito amanhã. A nuvem que está no céu agora, daqui a 10 segundos, vai estar na mesma posição. A natureza não dá saltos, é verdade, mas ela não para um instante sequer de se transformar. Por que nós estagnaríamos? Outros, aqueles que na superfície até assimilaram o jargão espírita, o vocabulário espírita, não, na outra encarnação eu resolvo isso. Vou deixar de fumar, mas na outra encarnação, lógico, vai nascer com asma. Vai poder fumar? Não vai, mas precisa esperar nascer com asma. Na outra encarnação eu vou me reconciliar com a sogra. Claro, casa com ela. Mas precisa esperar. Essa é a proposta da doutrina espírita, que nós usemos a encarnação como um presente divino. Ou como Emmanuel costuma dizer, ela é quase um perdão de Deus.
porque nos permite fazer de novo bem feito o que antes não foi bem feito. E quando Jesus teve contato com as criaturas, ele as impulsionou a fazer essa transformação, a não esperar que elas acontecessem, a não buscar milagres que não existem, porque só depende de nós a nossa infelicidade ou a nossa felicidade. O Mestre sempre buscou nos elementos da natureza instrumentos para ensinar. A fé, por exemplo, assemelhada ao grão de mostarda, bastava para mover montanhas, não as montanhas de pedras, mas as montanhas de imperfeições que nós temos dentro de nós. E exatamente nesse sentido, uma única vez, aqueles que olham superficialmente, aqueles que se atêm à letra e não procuram em profundidade compreender os ensinamentos de Jesus, podem dizer que ele usou a natureza para um símbolo mais ou menos fútil. Quando falava da providência divina e dizia às criaturas que não se preocupassem. Olhai os lírios do campo, eles não tecem e não fiam. E mesmo assim, nem Salomão, em toda a sua grandeza, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai cuida assim da erva que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, como não cuidará de vós? E as pessoas tomaram o lírio, então, como símbolo da beleza, como símbolo da pureza. Ah, fulana é de uma pureza lirial, tal tecida de uma brancura lirial. Mas Jesus ensinou muito mais para nós, ao trazer o exemplo do lírio para o da beleza, o da pureza, o do perfume. Onde nascem os lírios? Se nós formos observar bem, na grande maioria dos cultivos, o lírio nasce em terrenos alagados, em charcos. E é necessário que a energia do sol penetre camadas de lama, lodo, raiz, ativem os brotos, eles façam um esforço danado até chegar à superfície, para depois de algum tempo, transformando aquela vasa fétida do lodo em seiva para aquela flor, se transformar na beleza e no perfume que nós contemplamos. Os lírios não são só o símbolo fútil da beleza exterior, mas são o símbolo do trabalho de transformação ao qual Jesus convida todos nós. E não há obstáculo. As pessoas podem dizer, mas no tempo de Jesus era fácil. Ele estendia a mão, o espírito ruim ia embora e as pessoas ficavam bem. Mas não é assim. Quantos de nós alegamos dificuldade de evoluir por causa de processos obsessivos? É tão bom jogar a culpa nos espíritos obsessores, né? A gente se sente mais leve. Não, não fui eu. Foi o obsessor. Aí a gente joga para ele. Só trocamos o nome do demônio das antigas igrejas para espírito obsessor nos nossos tempos atuais. E na verdade não é assim que as coisas são. Eles chegam a nós porque de alguma maneira nós os convidamos. Mas mesmo que busquemos uma instituição espírita, mesmo num trabalho de desobsessão sério, consistente, se nós não fizermos o trabalho do lírio, não haverá um processo de solução fácil. Não haverá nenhuma solução em verdade. E aqueles que ao tempo de Jesus passavam por essa aflição, foram ensinados a agir assim. Um dos momentos mais célebres das passagens do Evangelho, relatado por 3 dos 4 evangelistas, é exatamente aquele momento em que Jesus atravessa o lago de Gerizaré. A porta numa terra é diferente, porque não eram, na maioria da população, judeus. Criavam porcos, que para os judeus eram criaturas imundas. E ao aportar em Gadara, assim que ele chega àquela região, vai ao encontro do mestre, uma criatura que no relato evangélico é dito endemoniada. Nós o traduziríamos por obsidiado. Uma criatura infeliz, perturbada por espíritos sofredores dementados. E que a partir dali então se rasgava, se machucava com pedras. Quando atavam com correntes, ele rompia as correntes e vivia nos sepulcros. Um simbolismo interessante do quão degradada já era a vida dessa criatura, porque ele não merecia nem ser contado entre os vivos. E esse ser assim assodado por espíritos infelizes vai ao encontro do mestre. Como as falenas são atraídas pela luz. E ao se deparar com aquela criatura sofredora, o mestre inicia o verdadeiro trabalho de desobsessão.
Lógico, os relatos do Evangelho são breves, são curtos, são interpolações até do que eles presenciaram ou ouviram dizer. Mas ali começa a desobsessão como nós a entendemos hoje. Em um determinado momento, percebendo que a prova daquele ser estava por terminar, Jesus determina, com a sua autoridade moral, que os espíritos se afastem. E eles, numa última tentativa de manter a vinculação viciosa com o homem, lançam-no ao chão, num fenômeno de subjugação, e ele clama: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Vieste atormentar antes do tempo, porque o mestre tinha mandado que ele se afastasse. Não nos mande para o abismo, diz Lucas, que só ouviu o relato. Mesmo assim, Jesus determina o afastamento. O homem se atora um pouco no chão e atenua. E nasce aí um maior erro de interpretação do Evangelho, que demandou 18 séculos para ser esclarecido. Quem assistia à cena, de repente viu uma vara de porco sair correndo e mergulhar no mar afogado. E eles supuseram que os espíritos tinham entrado nos porcos. E aí nasceu aquele termo espírito de porco, que eu vou te falar em que aqui no Rio fala espírito de porco. Em Minas a gente fala espírito de porco, que sai tudo junto mais rápido. Né? E é interessante perceber isso. Porque quando nós vimos, com a doutrina espírita, o livro dos médiuns, Kardec estudando a possibilidade de os animais transmitirem o pensamento dos espíritos, eles taxativamente disseram que não. Os animais não podem ser médiuns. Então os espíritos não entraram nos porcos. Mas os animais podem perceber a vibração dos espíritos. Ah, isso acontece. Gabriel Delany, no livro A Reencarnação, estuda em profundidade essa questão. E aí nós percebemos, principalmente os espíritos mais materializados, principalmente os espíritos com vibrações mais densas, são percebidos mais facilmente pelos animais. É por isso que às vezes um cavalo empaca e ninguém consegue fazer ele empacar. Cães começam a latir à noite por um canto do quintal que não tem nada, nem gato tem ali. E isso não é um fenômeno de agora. No Velho Testamento há relatos de animais que percebem espíritos. O mais notório é aquele fenômeno da mula de Balaão. Um profeta judeu que, tendo recebido ordens de ir a uma determinada vila, amaldiçoar aquele povo porque eles estavam contrários à lei divina, monta no seu burrinho e vai até lá, acreditou naquilo. Essa coisa de fofoca que não existe em centro espírita, lá ele estava dando crédito a ela. Né? E aí no meio da viagem a mula do Balaão empaca. Ele desce, tenta puxar, empurra, fica aborrecido. Quando ele pega uma vara e vai bater no animal, aí o espírito aparece para ele. Já tinha aparecido antes para a mula. E diz que ele voltasse para casa e não fizesse aquilo porque aquela comunidade não merecia ser assim recriminada. E nessa história a gente percebe que a mula era o Balaão que deu ouvido a fofoca e não o coitado do animal. Mas ele percebeu o espírito antes. Então eles podem perceber. Mas essa não é a questão. Só para que nós percebamos que na doutrina espírita não tem essa história de que meu animal é médium. Cachorrinho da gente não é médium, periquito da gente não é médium, tá bom? Mas, voltando ao antigo endemoniado, agora eles são. Aqueles que tomavam conta, que pastoreavam os porcos, ficaram assustados. Os patrões tinham tido um prejuízo e eles queriam de toda maneira se livrar da culpa. Foram à cidade avisar o que tinha acontecido. Quando a população chega para ver o que aconteceu, encontra um homem vestido, relato dos evangelhos, em seu perfeito juízo, sentado aos pés do mestre e aprendendo com ele. Que transformação, não foi? E aí os gadarenos ficam assustados, temerosos. Se aquela criatura que ninguém dava nada por ela, Jesus foi capaz de fazer isso, ele vai conhecer as nossas imperfeições, ele vai conhecer os nossos vícios e vai nos recriminar. Pediram que ele saísse das suas terras. Quando o mestre entra no bar, como é semelhante ao que acontece conosco. Quantos de nós não nos fascinamos por médiuns, por tarefeiros do movimento, por liderança? Não, mas o fulano é maravilhoso. A energia de seu Beltrano. Na primeira casa espírita onde nós trabalhamos, tinha um senhor que ele era muito querido, muito trabalhador, mas todo mundo queria tomar passe com ele, porque o passe dos seus era mais forte. É esse equívoco que acontece algumas vezes. Ficamos seguindo. Já que ele me beneficiou agora, deve me beneficiar de novo. E aí,
Quando Jesus sobe no barco, o gadareno pede: deixa-me ir contigo. Ora, se fosse, seria só mais um dos muitos caçadores de milagres em torno do mestre. Jesus diz: não, torna os teus, diz a eles todo o bem que Deus te fez. E o homem voltou à sua família, voltou à sociedade. Tempos depois foi encontrado percorrendo as 10 cidades de cultura grega em torno do lago de Genezaré, levando a mensagem do mestre. Então aquela história diz assim: não, domingo é dia de campanha do quilo, mas eu não consigo, porque o meu obsessor só deixa eu acordar meio-dia. Esse obsessor chama preguiça, é o único que já tem registro. E as pessoas alegam o meu obsessor para não fazer coisas do seu processo evolutivo. Como se tivesse ido lá no cartório do Umbral tirar o FGO, né? Registro Geral de Obsessor. Aí foi lá registrar no Umbral para ter para ele, para poder usar de desculpa de fazer bobagem. A mesma coisa os Espíritos dizem a nós: melhorou da obsessão, vai trabalhar. Começa a fazer alguma coisa útil para criar defesas, para estabelecer em si a capacidade de ser um livre. Porque aquele gadareno, que era considerado uma criatura morta, que não vivia entre os vivos, vivia nos sepulcros, conseguiu, com o esforço que ele fez, sem ficar acompanhando Jesus, mas aproveitando os ensinamentos que colheu com ele, se transformar num pregador na Decápolis. Então é possível superar o processo obsessivo. E algumas pessoas podem dizer assim: mas a obsessão é fácil, né? Você vai lá na reunião, o médico dá um chilique assim, balança para o outro lado e vai embora. Mas e quando o problema é a vida mesmo? Nós estamos vivendo tempos tão bicudos. Não dá para me dedicar à doutrina, não dá para me dedicar à transformação, porque eu tenho que ter vários empregos. São as gaiolas douradas. Em tempos de tanta tecnologia, nós percebemos nitidamente que a mídia transforma em necessidade muita futilidade. As criaturas passam a ter necessidade do smartphone de último tipo, necessidade do carro mais moderno, mais potente que o do vizinho. Isso é inveja, não é necessidade? Então a gente passa a perceber que gaiolas douradas, que o apego às questões materiais, que muitas vezes são justificadas claramente. Não, mas olha só, as contas são essas, não dá para ir. Só dá para ir no centro no dia do tratamento. Aí fica lá só no tratamento. Né? Quanto tempo? Eu estou há uns 15 anos no tratamento. Nem minha gravata demora tanto. O obsessor já cansou, já foi embora. A espiritualidade amiga nos ajuda para que a gente possa se ajudar, como Jesus fez com o gadareno. E na sua época também havia uma criatura assim, infeliz, rico, abastado, tinha tudo, mansão, casa-festas, muitas pessoas em volta, mas que ele não tinha convicção de que eram amigos. Apesar de tudo, ele era execrado na sociedade, porque ele tinha a função de chefiar os cobradores de impostos em Jericó. Isso era muito desagradável. E a partir daí, então, começou a perceber, falava-se de Jesus, Jericó era tão perto de Jerusalém, todas as vezes que Jesus fazia suas peregrinações em Jerusalém, os seus feitos chegavam, ecoavam em Jericó. E aí, aquele homem ouviu falar dele. Como é possível que esse profeta, que não tem uma pedra onde pousar a cabeça, ofereça o reino dos céus e a felicidade aos homens, e eu que tenho tudo, não me sinto feliz? E ele ardia por encontrar Jesus. Eu quero perguntar a ele que milagre, que fantasia, que milagre é esse? E aí, em determinado dia, vem a notícia de que Jesus ia passar por Jericó. E ele correu à entrada da cidade e ele queria ver Jesus. Só que ele era baixinho. E a multidão já se aglomerava em torno do mestre. Então, o que ele fez? Que símbolo interessante esse do Evangelho, que nós podemos aplicar a nós mesmos. Ele saiu adiante da multidão, porque ele sabia por onde Jesus deveria passar. Subiu no sicômoro e ficou esperando. Daqui, pelo menos, eu vou vê-lo, pensava ele. E de fato aconteceu. Quando Jesus passa, olha para cima e diz: Zaqueu, desce depressa. Hoje me importa hospedar-me em tua casa. Não só ele viu Jesus, como foi visto e Jesus o reconheceu. O símbolo é mais importante do que a história. Se Zaqueu tivesse ficado com a multidão, com os caçadores de milagres,
como os que esperavam que Jesus fizesse por ele, não o veria, não se destacaria. Mas exatamente porque ele se destacou da multidão, saiu do comum, fez um esforço para subir, o mestre conseguiu perceber a sua presença. Não física em cima da árvore, mas a energia que ele irradiava. Quando nós seguimos apenas a multidão, quando nós nos colocamos nas fileiras dos pedintes de luz, dificilmente nos colocamos na condição de receber Jesus em nossas casas. Temos que sair delas para procurar por ele. E Zaqueu então desceu, porque esse é um outro símbolo interessante. Não nos basta nos internarmos nos centros espíritas, nas reuniões mediúnicas, buscando contato permanente com o mundo espiritual, porque é necessário viver a realidade espiritual, viver as instruções dos benfeitores espirituais, viver a mensagem de Jesus junto com os companheiros da terra, para transformá-la no mundo. E a partir daí, então, Zaqueu vai à sua casa, prepara uma refeição, o mestre é acolhido, os fofoqueiros falam que ele foi comer na casa de um homem de má vida, por causa do preconceito que os judeus tinham com os publicanos. Isso não importava ao mestre. E ao falar do reino dos céus, ao comentar aquilo que era a sua doutrina, Zaqueu foi se empolgando, foi se sentindo cada vez mais liberto da sua gaiola dourada. E em determinado momento levanta e diz: mestre, dou a metade de tudo que tenho aos pobres. E se alguém defraudei, restituirei quadruplicado o dano. Jesus toma a palavra, elogia a atitude de Zaqueu, diz que ele também é filho de Abraão, que ele, Jesus, tinha vindo para os doentes, não para os sãos. E volta à sua jornada. Mas Zaqueu começa ali. Aquele momento é o momento em que o sol toca a semente para que ela comece a produzir a planta que gerará o lírio. Jesus foi continuar a sua tarefa e Zaqueu ficou em Jericó, renovado. A primeira parte da promessa de Zaqueu para Jesus é mole, né? Dá metade de uma fortuna e ainda ficou com outra metade. Isso é fácil. Agora, calçar a cara de humildade, procurar as pessoas a quem ele havia causado prejuízo, pedir desculpas, correr o risco de ser rejeitado, oferecer reparação, esse foi o desafio moral de Zaqueu. E ele passou aquela existência inteira realizando esse desapego dos bens materiais. E em vários outros momentos, quando Jesus precisava de alguém para exemplificar o desapego dos bens materiais para servi-lo, Zaqueu era convocado e reconvocado. E segundo informações, também foi convocado para no dia 29 de agosto de 1831 renascer em Riacho do Sangue e vir para o Rio de Janeiro ser o médico dos pobres. Um lírio do Senhor incontestável. E cada um de nós, com as nossas muitas ou poucas barreiras, um cartão de crédito estourado ou não, a vida espiritual está aí. Se nós aprendermos a viver do necessário e a deixar de lado o supérfluo, quantas dores deixarão de existir em nosso viver. Não quer dizer que nós tenhamos que nos abandonar, andar rasgados, nada disso. O desapego aos bens materiais é nós não sermos possuídos por eles. É entendermos que os valores da alma são mais importantes, como Jesus havia ensinado: acumular tesouros nos céus, onde os ladrões não roubam, a traça não rói, a ferrugem não corrói, porque os da terra todos vão embora. Minha bisavó já dizia: caixão não tem gaveta, meu filho, não adianta você acumular. E aí, antes de desencarnar, ela mesma se desfez de todas as coisas supérfluas que ela tinha. Por que nós vamos nos manter engaiolados? Ah, mas eu lavei o carro ontem, vai chover, eu não vou ao centro. Ficou possuído pelo carro. Não é verdade? Porque essa questão da seca é engraçada. No norte, quando tem seca, os índios dançam a dança da chuva. Aqui no sudeste é só lavar o carro. Vai chover com certeza. Né? Mas a gente vai deixar de ir ao centro por causa disso? Vai deixar de trabalhar por causa disso? Ou passou o carro para possuir a gente? E aí, como Zaqueu, talvez precisemos de mais algumas encarnações para o desafio. Até aí são agentes externos, não é verdade? O espírito obsessor é uma outra inteligência. Os bens materiais, os vícios materiais estão fora de nós.
Se não for ao bar, não precisa beber. Se não comprar a carteira de cigarro, não precisa fumar. Se não for apegado aos bens materiais, viverá mais feliz. Mas e quando a tormenta é íntima? E quando todos os dias, a cada instante, nossos vícios morais parecem nos assolar? Parece ser muito mais difícil. Dessa vez parece que não tem jeito. Será mesmo? Já perto de terminar a sua jornada na terra, Jesus falava às criaturas, muitos como nós, no pátio em torno do templo em Jerusalém. Já sonhávamos com o Rei dos Céus. Já imaginávamos estar lá com ele no anoitecer. Mas, de repente, a multidão abre um claro. E um outro grupo de pessoas chega enfurecida, arrastando uma mulher pelos cabelos, e ela é lançada aos pés de Jesus. E com isso a acusação. Mestre, essa mulher foi flagrada no ato mesmo do adultério. Manda a lei de Moisés que se lapidem as adúlteras. E eles não disseram onde é que estava ou quem adulterou com ela. Só ela, coitada. Que nos diz a respeito disso? E aí nós que estávamos lá achando que íamos para o reino do céu, começamos a catar pedra no chão. Porque devia ser um domingo, não tinha domingo, um Faustão, não tinha reality show. A única diversão daquela época devia ser apedrejar a mulher na rua. E aí nós que estávamos pensando no reino dos céus, deixamos-nos levar pela fúria da multidão e começamos a catar pedra. Oba, mais um linchamento. Jesus não. Jesus mostra como nós deveríamos nos comportar naqueles momentos de tensão, nos momentos de crise. Ele não se envolve com as vibrações negativas da coletividade. Se abaixa e começa a escrever com o dedo na areia. Os fariseus ficam danados, indignados. Ele nos ignorou e insiste, então, Senhor, o que nos dizes? E aí Jesus se levanta, percorre com o olhar os nossos olhares enfurecidos e ansiosos. Não acusa, mas lança o mais difícil desafio da humanidade inteira. Seja o primeiro a lançar pedras sobre ela, aquele que não tiver pecado. Volta a se abaixar e escrever com o dedo na areia. E aí as criaturas começam a se afastar, a largar as pedras. A consciência, a pedrada deve ter caído na consciência. Primeiramente os mais velhos, porque já tiveram mais tempo na Terra para perceber que erraram. Depois os mais jovens, atestando a reencarnação. Porque mesmo que não tenham cometido erros naquele momento, seu inconsciente ainda mostrava que se sentiam culpados. João relata que ficou só o mestre e a mulher na praça. E lógico, ele estava lá olhando. Jesus vai até ela e a ergue. Olha nos seus olhos e ela baixa os olhos. Mulher, onde estão seus acusadores? Ninguém te condenou? Sem levantar os olhos, temendo o olhar de Jesus, ela disse, não, Senhor, ninguém. Também eu não te condeno. Vai-te e não tornes a pecar. O relato de João termina aí no seu Evangelho. Mas a Amélia Rodrigues vai conosco pelos caminhos de Jesus, na psicografia de Divaldo Franco, e nos mostra que no entardecer daquele dia, o que ocorreu na praça já estava caindo no esquecimento da população, sempre afoita por mais novidades. Mas não na memória da mulher que tivera a vida salva por Jesus. Aquele foi um momento crucial para ela. Aquele foi o momento do toque do sol na semente. Porque Jesus funciona para nós como um sol para as almas. Da mesma maneira como o sol, o nosso astro-rei, funciona para as sementes. As ativa, as vitaliza, as impulsiona a tornarem-se árvores. E ela pensava consigo, a hora que ele for embora, vão tentar me apedrejar de novo. Talvez eu consiga junto dele o que fazer, diretrizes para o que fazer, e vai procurar o mestre. É acolhida na casa onde ele se hospedava. E aí, ainda temerosa, intimidada, faz o que muitos de nós ainda hoje fazemos. Quem trabalha em atendimento fraterno deve ter ouvido isso muitas vezes. Ela aborda Jesus assim, Senhor, não penses que eu tenha cedido ao primeiro convite do sedutor. Mas meu marido, aí jogou a culpa no marido. Passados os primeiros momentos felizes da novidade conjugal, meteu-se de novo em suas aventuras de solteiro com os amigos, deixando-me abandonada em casa, e sedenta de amor acabei mergulhando no lodaçal da luxúria. Quantos de nós? Eu só faço isso porque o outro provocou. Eu estou assim porque a minha mãe me abandonou quando era criança. E haja consultório de psicólogo para resolver problemas de nós crianças.
Jesus olha para ela e diz: mulher, teu marido é uma criatura enferma. Inserido numa sociedade enferma, não pode te estender mão amiga. Mas se mudares a tua vida, farás por ele o que ele não pode fazer hoje. Entende, disse ele a ela, que jogaste fora o teu hoje, que a memória das criaturas é vivaz, atenta aos seus erros, e rapidamente esquece as tuas virtudes. Deves partir para onde não seja conhecida a tua história, fazer uma nova vida, trabalhar pelo amanhã, já que desperdiçaste hoje. Transforma-te, trabalha-te, vence a sombra em ti, e assim encontrarás paz para a tua vida. E ela deixa aquela casa encantada, suavizada, balsamizada na alma, as estrelas brilhando no céu, o calor daquela região, mas refletindo sobre o que fazer, e muda-se. Amélia Rodrigues nos leva 10 anos à frente, numa casa simples no caminho que liga a cidade de Tiro e Sidom. Ali a benfeitora sempre acolhendo os transeuntes, os viajantes, os mendigos, os enfermos, generosa como só era. Ainda trazia no rosto vestígios de uma beleza descomunal do passado, mas era agora a alma boa daquela região. Um dia as mãos da caridade levam às suas portas um homem coberto de chagas e agonizando. Ardia em febre, delirava, falava coisas sem nexo. Ela o acolheu, deu-lhe um leito limpo, cuidou do seu corpo, das suas feridas. Velou ao lado dele enquanto delirava, pondo-lhe compressas para atenuar o efeito da febre. Parecia que a morte iria vencer aquela disputa, mas a dedicação da matrona fez com que aos poucos o enfermo fosse recuperando a lei, até que finalmente pudesse se conversar, fazer ele mesmo as suas refeições e observar que aquela casa tinha uma rotina estranha. Todos os dias ao entardecer, os internos que podiam caminhar iam para um outro cômodo. Passavam alguns minutos lá e voltavam com os olhares felizes, sorridentes. E ele estranhava aquilo. Quando ele mesmo pôde andar, foi convidado a participar da reunião. E ela ali recebia seus pacientes e, de repente, em algum momento, conversando com eles tranquilamente, exaltava-se um pouco mais e falava de Jesus. Contava a respeito das promessas do Mestre, daquela proposta de transformação do reino dos céus que esperava pelos que sofriam com coragem. E ele baixou os olhos, investigado com aquilo. Depois que ela terminou a sua preleção, ele pede que ela se aproxime. Mulher, pergunta: esse Jesus de quem tu falas é o carpinteiro Galileu, crucificado em Jerusalém 10 anos atrás? E ela, já com os olhos brilhando, diz: é um mestre. Conheci Jesus no momento mais importante da minha vida, quando a minha ele salvou. Então tens convicção que os seus ensinos são verdadeiros? Sim, eu tenho. E o homem baixou os olhos e começou a chorar. Entre dentes ele dizia: também eu o conheci, mas o odiei e me afastei dele. Foi a vez da mulher se sentir surpreendida. Normalmente Jesus causava essa impressão de hostilidade àqueles que eram poderosos, àqueles que tinham vantagens, que usurpavam a população e que vinham, lógico, essas vantagens abaladas, questionadas pela sua proposta. Mas os simples, os pobres, os sofredores o buscavam sempre. Que fez Jesus para que você agisse assim com ele? E aí ele, entre soluços, diz: salvou a minha mulher, que havia adulterado contra mim, e não me deu uma palavra sequer de consolação. Naquele momento eu odiei e me afastei dele. Voltei à minha vida dissoluta de antes, até que o tempo me fez perceber que eu havia infelicitado a mim mesmo e aquela companheira. Passei a buscá-la para pedir perdão, pelo menos, pelos meus erros. Mas, como tu vês, a morte vai me colher primeiro. E ela se recordou da conversa com Jesus de 10 anos antes. Teu marido é uma criatura enferma, não pode te estender mão amiga. Como farás por ele se transformar em teu filho? Sem se revelar para não humilhá-lo ainda mais, ela o aconchegou, recomendou que ele tivesse coragem e perseverança, que continuasse em direção ao amanhã, já que havia desperdiçado hoje. Mas que também dormisse e descansasse, porque naquela noite eles ambos haviam encontrado Jesus. Se nós não tivéssemos aquele momento, nós não teríamos esse livro.
quantos e quantos outros lírios são relatados no Evangelho? O patrono da nossa casa foi perseguidor dos cristãos antes de ser um dos maiores divulgadores do cristianismo, antes de resgatar o cristianismo de ser apenas mais uma seita judaica. Era Saulo, detestava a mensagem de Jesus, perseguia os cristãos, e às portas de Damasco se depara com aquele que ele caçava vivo. E diante da imagem de Jesus vivo, que ele pensava morto, percebe que a sua doutrina estava carecendo de base. Naquele momento o sol toca a semente no coração de Saulo, o doutor da lei, o discípulo de Gamaliel, o perseguidor dos cristãos, e ele sucumbe à ideia de que Jesus realmente é quem diz isso. Que queres que eu faça, Senhor? Pergunta ele. Entra na cidade, lá que será dito de fazer. E Saulo estava com os olhos fechados para a percepção do mundo material. É abandonado numa estalagem. Ato contínuo, Jesus aparece a Ananias, aquele mesmo a quem Saulo foi perseguir em Damasco. E convida Ananias a ir buscar Saulo e a trazer a saúde de volta. Ananias e o médium se colocam diante do mestre. Eis aqui, Senhor. Vai até a rua chamada direita, a estalagem de um certo Judas. Lá um homem, varão de Tarso, há 3 dias e 3 noites não come e não bebe. E numa visão viu que um certo Ananias lhe impunha as mãos para que voltasse a vida. E Ananias teme. Mas, Senhor, tenho ouvido falar deles, dos danos que têm causado aos teus seguidores em Jerusalém. E Jesus insiste, vai, Ananias. Este é para mim um vaso escolhido. Falará aos reis, aos poderosos da terra e aos gentios. E eu lhe mostrarei o quanto devem padecer por amor ao meu nome. E Ananias foi. E Saulo se transformou em Paulo. Teve que fugir de Damasco num cesto porque queriam matá-lo. Passou anos no deserto tecendo tendas, aprendendo mais sobre a mensagem de Jesus. Foi rejeitado pelos discípulos no primeiro momento. Teve dificuldades para pregar porque toda a sua verba estava em defender a lei de Moisés, e a lei que Jesus vinha ensinar era toda de amor e de paz. Ele tinha dificuldade para lidar com isso. Mesmo assim foi-se na estrada e levou a mensagem do cristianismo onde ela precisava chegar. Aprisionado em Roma, sentenciado à morte por Domiciano Nero, é levado na calada da noite, escondido porque sua morte poderia causar comoção entre os muitos cristãos romanos que já existiam na época. E diante da hesitação do carrasco com a espada, ele diz, por que temes? E o homem responde, como eu te lastimo? E Paulo diz, não me lastimes a mim, porque ao morrer vou para o meu mestre, mas tu deverás voltar para Tigelinas e para Nero. Faz o que tem que fazer, estendeu o pescoço e a lâmina. Foi acolhido no mundo espiritual pelo próprio Ananias, e depois levado por Jesus para as paragens perseguidor de algoz ali. E nós poderíamos passar uma manhã inteira pesquisando os lírios que o Evangelho traz. Mas bastaria ressaltar um deles para encerrar a nossa tarefa. Alguém que mais do que os outros demais percebeu e sabia o que era estar mergulhado na lama. Porque Saulo era doutor da lei. Só lhe faltava uma diretriz, sempre viveu uma vida focada na pureza, na dedicação à vontade de Deus. Os demais eram obstáculos externos, mas ela vivia intimamente infeliz. Desde muito jovem, muito bela, rompera com os costumes judaicos que faziam da mulher menos que o animal de carga. Porque o animal de carga o judeu vendia, a mulher no máximo ele podia devolver para o pai. Valia menos. E ela rompeu com tudo isso, sabia usar a sua beleza, sabia seduzir, tinha muitos amantes num palacete onde tinha festas, onde também agenciava outras companheiras para a prática sexual de certa forma equivocada. Mas mesmo assim, com tantas joias caras, com perfumes raros, com palácio, música tocando, ela sofria amargamente. Os psicólogos de hoje diriam que Maria tinha transtorno bipolar. Algumas vezes estava na festa, excitada, sedutora, outras vezes estava deprimida, passava a noite chorando. Pensava em suicídio. Várias vezes as servas, havendo nessa condição, diziam, Senhora, está em nossas terras o pregador de Nazaré,
que trata com tanto carinho aos sofredores, aos pobres, aos leprosos. Vamos ter com ele, talvez traga alento ao teu coração. Mas Maria tinha receio, tinha muito mesmo. Todos os profetas até ali então haviam condenado o tipo de vida que ela levava. E se Jesus fizesse o mesmo? Não suportando mais o extremo das suas dores, dos seus padecimentos, do vazio que vivenciava. Disfarçada de servidora, Maria foi assistir uma das pregações do Mestre. A multidão se aglomerava em torno dele. Numa elevação ele falava. E ela ao longe começou a perceber que homem é ele. Que amor é esse de que ele fala? E em determinado momento o olhar de Maria e de Jesus se cruzam. E ela sente o seu mundo interior, o seu mundo anterior principalmente, desabar. Não poderia mais viver do jeito que vivia depois de ter conhecido aquele homem. Queria estar com ele, se sentia atraída cada vez mais para o tipo de vida que ele oferecia. Mas, como cortesã, tinha medo de se aproximar. Naquela noite o palacete não se abriu para a festividade. Maria passou a noite refletindo e chorou amargamente. E pela madrugada, não suportando mais a distância de Jesus, uma barquinha leva de Magdala até Cafarnaum, onde encontra o Mestre, na casa de Simão. Entra receosa. Jesus parecia esperá-la e era madrugada. Seja bem-vinda, Maria. Enfim, ouviste o convite do Rei dos Céus. E ela se põe de joelhos e diz: Mestre, eu sei que és profeta. Sabes como tenho vivido. Ouvi a tua mensagem, queria ser das tuas ovelhas do teu reino, mas será que Deus me aceitaria? E o Mestre diz a ela: rejubila-te, Maria. Hoje nasce para ti o Rei dos Céus. Por acaso poderias imaginar que nosso Pai criaria qualquer um dos seus filhos para condená-lo ao sofrimento eterno? Não. Observa as flores que rebrotam na primavera logo após o inverno. Cobrem os escombros, cobrem as ruínas, encantando de luz e cor. As flores, Maria, são as esperanças em Deus. As ruínas somos nós e nossas falhas. Percebe que aquelas criaturas que amam, renunciam, se purificam de vida e paz. Mas, Senhor, eu tenho amado e tenho sede de amor. No meio de cabeça, Jesus afirma: é verdade. Tens amado, mas as criaturas na terra banalizaram. Tornaram tão fútil o ato de amar que mercadejam com isso. Oferecem banquetes aos que lhes podem retribuir. Oferecem presentes, dotes, aos que lhes podem retribuir também. Poucos se sacrificam, poucos se permitem imolar por dedicação e amor. Mas, Senhor, pergunta ela, só o amor com sacrifício é capaz de saciar a sede de amor? E Jesus afirma: Maria, presta atenção. Os que são vitoriosos, os guerreiros podem até bradar sobre os escombros, sobre um canteiro juncado de lama e sangue, as suas conquistas. Mas só os que tombaram em silêncio fazem bastante para poder ouvir a vontade do Pai. Observa na tua condição de mulher o sacrifício das mães. Quantas vezes elas cultivam o jardim da vida que os homens insanos empastam de lá. Mesmo assim, sofridas, às vezes abatidas, elas retornam a cultivar para que novas flores surjam. E ao ouvir a referência ao trabalho maternal, Maria avalia a sua existência e percebe que aquilo não seria, pelo menos do seu ponto de vista, a sua realidade. E põe-se no chão em pranto convulso: desgraçada de mim, Senhor, eu jamais poderei ser mãe. Com o seu passado, com os preconceitos judaicos, quem a desposaria? Jesus a ergue e olha nos seus olhos e diz: mas Maria, quem tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se dedicou apenas aos rebentos da própria carne? Ou a que se faz mãe dos filhos da lua? Era o sol que tocava a semente. Ela percebeu a diretriz nova para a sua vida. Então é isso, mestre. Doravante serei irmã, mãe das minhas irmãs, das minhas amigas de infortúnio. Abrirei a minha casa aos sofredores, aos aflitos, e cuidarei deles como filhos meus. Nesse momento de efusão, nesse momento de contato carinhoso, nesse momento de proximidade com Jesus, Humberto de Campos relata que Simão Pedro passa pela sala
E o pescador, ainda embrutecido, preconceituoso, espantado por ver Jesus confraternizando com uma mulher dita de vida dissoluta, lança sobre ela um olhar de reprovação. Como às vezes acontece. Você sabe o passado da fulana? Vamos trabalhar o futuro de todos nós. O passado está aqui para ser transformado no futuro. E Maria sente o peso daquele olhar, o peso daquela rejeição, e diz a Jesus: mas mestre, quando não estiveres conosco? Jesus percebe o alcance da pergunta e diz: Maria, é verdade, em breve o Filho do Homem não estará mais entre nós, mas aqueles de nós que nos amamos verdadeiramente estaremos sempre juntos. Ela põe o véu, toma os seus pertences e prepara-se para sair. E nesse instante Jesus lhe dá ainda mais um estímulo. Vai, Maria, diz ele a ela, sacrifica-te e ama, continua a servir e a amar somente. Arda o caminho, estreita é a porta, mas só é necessário que ame. E ela foi. Nunca mais foi aquela mesma mulher. Em vários momentos do Evangelho é vista aprendendo com Jesus a sua mensagem de amor, até enxugar com seus cabelos os seus pés no banquete de Caná. Nos momentos dolorosos da crucificação, tantas criaturas desertaram, tantos abandonaram o Mestre. Apenas 3 almas corajosas tiveram a percepção de continuar. O coração amoroso de Maria de Nazaré, conduzido por esse impulso maternal. O destemor e o vigor da juventude de João. E ela, Maria. Sua alma rasgada em dores. Como continuar vivendo sem aquele olhar? Como prosseguir sem aquela diretriz tão amorosa e segura? Por que fizeram isso com o Mestre? Ela pensava. Ainda houve Jesus fazer com que todos nós nos tornássemos, de certa forma, filhos de Maria de Nazaré, ao dizer a ela: mãe, eis aí o teu filho, apontando para João, fazendo com que ela assumisse, de certa maneira, o carinho por toda a humanidade. É simbólico. E aqueles momentos tristes passaram pesados, morosos, ao encerrarem o Mestre. Na caverna onde ele foi sepultado, Maria sentiu que o mundo desabarava. Imensa tristeza, abatimento, dificuldade de continuar. Mesmo assim ela pensava: se pelo menos mais perto do seu corpo eu chorar e orar, me sentirei mais consolado. E no amanhecer de um dia vai ao sepulcro, esperando que pelo menos ali pudesse estar mais próxima do seu Mestre. Com a visão equivocada de que muitas criaturas ainda têm, de que nós somos o corpo que temos. Não, nós somos espírito e temos corpo. Ela não havia percebido isso ainda. Mas ao chegar, a pedra estava revolvida, a caverna estava aberta, tecidos lançados ao chão, e não havia o corpo de Jesus. E ela começou a procurar. Foi mais para o fundo para ver se ali o encontrava. Nada. Repentinamente alguém atrás de si pergunta: mulher, por que procuras entre os mortos aquele que vive ainda? E ela, achando que era o homem que cuidava do outro, disse: Senhor, se levaste o corpo do meu mestre, diz-me onde está e eu vou buscá-lo. E o homem se faz reconhecer por uma única palavra: Maria. E ela se volta e vê Jesus à entrada da caverna, ainda irradiando luzes, porque o perispírito começava a se adentrar. Mestre, Rabone, estás vivo, diz ela, entusiasta. Quanta alegria, quanta felicidade. E nós percebemos nesse detalhe quanto Jesus confiou nesse Espírito e que transformação ela realizou na sua existência, numa única encarnação. Da lama ao lírio, porque ele a escolheu para ser a portadora da notícia da imortalidade. Coube a ela anunciar aos demais que Jesus estava vivo. E assim se fez mais uma vez alegria e festa dos corações. Passados aqueles momentos felizes, em que Jesus compartilhou outras experiências com eles, agora num corpo diferente do corpo material que tinha antes, era a hora do Mestre retornar às paragens espirituais.
Então logo ele voltou e os discípulos começaram a se dispersar, agora alçados à condição de apóstolos, a realizar tarefas, a disseminar a mensagem de Jesus, e de repente Maria se vê quase sozinha. Quando os dois últimos decidem deixar Cafarnaum e ir para Jerusalém, colaborar com Pedro, Tiago e João, ela pede para ir com eles. E eles recusam. Tua condição de mulher, teu passado comprometerá o nosso trabalho. Não deves nos seguir. E Maria se viu de novo sozinha. Não podia voltar ao tipo de vida antes, buscava trabalho digno nas casas. E quantas vezes era rejeitada? Vai-te daqui, mulher. Te acolhemos aqui como serviçal para que nos roubes os maridos. Viver com dignidade, trabalhar para sustentar-se era o desafio. E a solidão que sentia era enorme. Mas, certo dia, vindo de Dalmanuta até Magdala, uma caravana de leprosos chega à cidade. Todas as portas se fecham. E eles então recolhem-se à beira do mar para descansar. Maria ouve que procuravam Jesus e vai ao encontro deles. Irmãos, que buscais? Pergunta ela. Buscamos a Jesus, para que nos limpe da lepra. Ela fecha os olhos e diz: chegaste tarde. Mataram o nosso mestre. Não entenderam a sua mensagem de amor. Como que fulminados por um raio, abatidos os leprosos se deixam tombar na areia, desanimados. Jesus era a sua única esperança. E Maria, ao percebê-los assim, carentes, necessitados, os aconchega, fala sobre ele, para eles a respeito das promessas de Jesus, do reino dos céus que virá aos sofredores, do carinho que o Mestre dedicava a todas as criaturas, da capacidade que todos nós temos de nos limpar, pelo menos nos limpar interiormente. A noite e a madrugada passaram e aquelas luzes do Evangelho começaram a bordejar sobre os homens. Mas ao amanhecer as autoridades baniram os leprosos, não podiam viver a instrução, tinham que estar entre as criaturas no vale. E eles começaram a seguir em direção a Jerusalém, para se internar no chamado Vale dos Vinhos. Antes que sumissem na estrada, Maria ouve ecoar de novo, em sua memória, a pergunta de Jesus: Maria, quem tem mais mérito aos olhos de Deus? A que se dedicou apenas aos eventos da própria carne, ou a que se fez mãe dos filhos da vida? E ela vai ao encontro deles e entra com eles no vale para tornar-se a luz daquele local de sofrimento. A esperança havia chegado, a mensagem de esperança estava ali. Não mais os moribundos partiam temerosos, mas beijavam a orla dos seus vestidos gratos, porque sabiam que o seu sofrimento não tinha sido em vão. As crianças ali exiladas com os pais, porque a família do leproso também era considerada assim. Voltaram a brincar, voltaram a ter alegria, e ela, todo entardecer, pregava a mensagem do Mestre. Décadas passaram sobre décadas. E um dia, ao banhar, Maria percebe sobre o seio uma mancha violada. Toma um espinho e com a mancha e não sente dor e percebe. Ela, que antes fora uma leprosa moral, agora tinha através do corpo, motivo de muitas das suas quedas, a oportunidade de mais próximas ter os seus irmãos. Naquele entardecer, ao subir na pedra, abre os braços e diz: meus irmãos, nós, os leprosos, devemos ter esperança em Jesus. O tempo passou muito rápido, a doença avançou rapidamente, a beleza foi corroída, os cabelos parcos haviam quase caído todos, os olhos semi-mortos. Maria percebeu que em pouco tempo não estaria mais na terra. E sentiu uma profunda saudade dos irmãos dos primeiros momentos do Evangelho. Mas quem a acolheria agora? Só 2 pessoas vinham à sua memória, mas elas estavam vivendo em épocas tão longe. Mesmo assim se despede dos irmãos do vale, segue por estradas secundárias para não enfrentar as grandes caravanas. E quando finalmente, depois de dias de jornada difícil, os seus olhos conseguem vislumbrar o casario de Éfeso, o corpo se recusa a caminhar mais e ela volta às portas da cidade. É acolhida por um casal de cristãos, montam para ela uma tenda. Finalmente consegue rever Maria de Nazaré.
sem nenhum escrúpulo, põe sua cabeça em seu colo, acaricia os poucos cabelos que ainda tinha, chama-a de filha, de minha filha. Agora João não é mais um menino, e ao visitá-la, vê aquele homem pronto, disseminador do Evangelho naquela região, e se sente mais uma vez feliz. Aguardava agora com serenidade o momento do desenlace. Suas dores no corpo físico foram se avolumando, se tornando tão extremas. Os irmãos do cristianismo reunidos naquela tenda entoavam hinos, tentavam mitigar de toda forma o seu sofrimento, até que numa noite eles chegaram ao lar. Maria mal respirava, de vez em quando exalava de mim. Até que em determinado instante silenciou. Sentiu-se leve. Mais do que isso, sentiu-se transportada a outro lugar. Repentinamente seus pés tocaram a areia e era Cafarnaum. As aves cantavam numa alcaparreira, o marulhar das ondas fazendo lembrar os tempos que Jesus por ali iluminava o mundo. Recostou-se para respirar, porque conseguia respirar com facilidade. E de repente começa a perceber uma silhueta que vinha descendo em direção a ela, ao tocar o solo. Era Jesus. Como aconteceu no dia em que anunciou a imortalidade. Lépida como uma criança, ela se pôs de pé. Mestre Rabone, estás vivo. Ela não havia compreendido ainda. Jesus abriu os braços e disse: Maria, já passaste a porta estreita. Amaste muito. Agora vem. Eu te espero. A aconchegou em seus braços e a levou ao mundo. Isso é o lírio. Talvez o lírio dos lírios do Evangelho. Mas todos nós podemos ser lírios também. Para eles, em tempos tão mais difíceis, em tempos em que ser cristão era pôr a vida em risco, foi possível superar os defeitos, superar os vícios, vencer os obstáculos. Todos os dias, a cada visita nossa a uma casa espírita, a cada livro ou página que abrimos, é como se Jesus dissesse: vai, Maria, sacrifica-te, ama. Teu caminho é estreita a porta, mas é necessário crer e amar somente. Se fizermos como esses lírios lembrados hoje, se conseguirmos utilizar a energia da mensagem de Jesus, o Evangelho que colhemos aqui, nos textos que lemos, nas mensagens dos benfeitores espirituais, e fizermos os esforços para vencer a camada de lama em nós, um dia seremos também lírios, capazes de perfumar o planeta diferente deste que nós vivemos. Mas essa mesma terra que transformaremos. Depois dessa jornada imensa, quem sabe não seremos acolhidos, se não for Jesus, por alguns dos nossos benfeitores espirituais. Vem, Maria, João, José, Maurício. Passaste a porta estreita, amaste muito. Como é importante a mensagem de amar. Começando por nos amar, mas também por amar aquele que faz nós. Todos somos candidatos a lírios. Que faremos da energia que o Evangelho traz para nós? Será sempre uma decisão, uma escolha nossa. Por mais que nos amem os nossos benfeitores espirituais, por mais bem estruturado, organizado que seja o trabalho da casa espírita, ele não vai realizar a evolução que nós temos que realizar para nos tornarmos livres. A vantagem desse esforço, a vantagem da superação dessas dificuldades todas, de deixarmos a condição de pedintes de luz e nos tornarmos faróis, é que encontraremos como Maria, como Zaqueu, como aquele pregador da Decápolis, como mulher que foi adúltera e se tornou luz para os sofredores. Encontraremos sem dúvida nenhuma a felicidade e a paz que nós buscamos aqui. Muita paz a todos.